Você conhece o Rei do Reino? Deus é o Rei do Reino dos Céus. Isso mesmo, Deus criou um reino e Ele se tornou o Rei deste reino. E Ele deu o nome para esse reino de Reino dos Céus. E Deus criou leis para você morar nesse reino, para os habitantes desse reino. E as leis são todas envolvidas para que a pessoa não peque, não engane, não roube, não mate, certo? Não furte, não tenha inveja e por aí vai, tá? Então o pecado ele é proibido nesse reino. Você compreende? Então para você viver nesse reino, você tem que viver sem pecado. Como o homem, né, é um pecador, então por isso, para ele viver nesse reino, ele precisa do sangue de Jesus que o purifica de todos os seus pecados. Adão morava nesse reino aqui na terra. Ele vivia no reino dos homens e no reino de Deus. O Éden, ele era o reino de Deus implantado aqui na terra pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. É difícil você entender isso, porque as pessoas têm na mente que o Éden era o jardim. O jardim não era o Éden. A Bíblia diz que o jardim foi plantado no Éden. No Éden. Você entende? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E colocou o homem ali para cultivar. Ou seja, o homem morava no jardim, no mundo material, no mundo visível. Mas o homem também desfrutava do mundo invisível, do Éden, do paraíso de Deus. Você entende? A palavra paraíso significa um lugar na presença de Deus. Então aqui na terra tinha um lugar que era a presença de Deus. E o homem habitava ali. Mas acontece que o homem pecou. E como nesse reino de Deus não pode viver no pecado nele, o que acontece? O homem foi expulso desse reino. Isso mesmo. Ele foi expulso do reino e ele foi... Sai. Ele foi expulso do reino e ele passou a viver no reino do diabo, porque existem dois reinos, o reino de Deus e o do diabo. O diabo, ele morava antes no reino de Deus, lá nos céus, mas ele foi expulso desse reino, porque ele pecou. Ele é o pai do pecado. Você entende? E não há perdão para ele, porque ele é o pai do pecado. Ele gerou o pecado. Eu digo para você uma coisa. Adão foi expulso desse reino. Mas Jesus Cristo, ele veio trazer de volta o reino de Deus para nós. Isso mesmo. Jesus veio e disse: pregai o evangelho e dizei, é chegado o reino de Deus. Ou seja, é chegado um pedaço do céu aqui na terra, um paraíso. Isso se chama colonização. Você entende? Jesus implanta o reino dele aqui na terra por meio de colonização. Vou dar um exemplo para você entender. Quando Jesus veio na terra, o que estava em evidência era o reino de Roma, aqui no mundo visível. Roma estava sendo implantado, o reino de Roma estava sendo implantado em vários lugares do mundo. Estava conquistando. Então quando ele chegava numa nação, certo? Numa tribo, numa cidade, e ele conquistava aquela cidade, o que ele fazia? Ele tirava os moradores ali e colocava os dele? Não. Ele misturava os moradores dele com os outros. E ele ia colonizando, ele ia implantando as formas de vida de Roma naquele lugar. Você entende? E ia implantando. Por exemplo, você vê as estradas hoje, quem implantou as estradas foi Roma. Roma criou as estradas. Então você vê a colonização de Roma até hoje, em todos os lugares do mundo, as estradas. Antes de Roma não existiam as estradas. Mas ela começou a criar as estradas para que os soldados, os carros de guerra passassem com facilidade. Você está me entendendo?
Então ele implantou uma colonização, a cultura foi sendo implantada em outras nações. Você entende? Então Deus hoje implanta o reino dos céus por meio de colonização. Ou seja, a cultura dos céus sendo implantada na terra. Certo? Aos poucos. Coloniza um pouco ali, outro ali, outro ali. Você entende? Através de quem? Através de nós, que recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Você recebe a Cristo, você se torna cidadão celestial. Você entende? Porque você, para entrar no reino de Deus aqui na terra, no paraíso implantado por Deus, que é um paraíso invisível, você não pode ver ele visivelmente. Não pense que o paraíso de Deus são placas de igrejas. Não são. Não são. Eu sei que talvez muito pastor vai ouvir isso aí, pode ficar com raiva de mim, mas eu tenho que falar a verdade. Né? Ali, as denominações, é um lugar que você vai para congregar. Né? E é bom, a congregação é bom. É ótimo. Paulo disse, não deixai de congregar, como é o costume de alguns. Por que que congregar é bom? Congregar é o seguinte, todos os colonizadores se reúnem num lugar só, certo? É a brasa, se reúne num lugar só, se torna o quê? Fogueira. Se você tira uma brasa da fogueira, o que acontece com ela? Ela morre, ela apaga, entende? Isso é igual, por exemplo, você vai na academia, as pessoas te motivam. Você vê um treinando, o outro treinando. Você é motivado a continuar treinando. Mas compra o equipamento e treina na sua casa para você ver. Vira cabide de roupa. Sabe por quê? Porque não tem motivação. Então o objetivo da igreja se reunir, a igreja de Cristo somos nós, é um motivar o outro a continuar seguindo a Jesus, a continuar vivendo no reino de Deus, que é espiritual. Amém? Esse é o objetivo da congregação, tá? Mas o reino de Deus é um lugar espiritual, assim como o Éden também era espiritual. Por que que Adão vivia no Éden espiritual? Por quê? No paraíso de Deus. Porque o homem, ele é um ser espiritual. Quando você vê Gênesis capítulo 1, você vê que Deus cria primeiro o espírito do homem. Depois, em Gênesis 2, Deus cria a forma onde ele ia colocar esse espírito, que é o nosso corpo físico, o nosso corpo terreno. Esse corpo tão magnífico, maravilhoso, que os cientistas médicos ficam anos aí estudando para mexer nele, né? Deus criou ele com as mãos, esculpindo ele no barro. No barro. Quando Deus sopra no nariz daquele boneco de barro, Deus soprou ali o quê? O espírito humano que já tinha sido criado por Deus no mundo espiritual. E o homem se tornou um ser vivente, uma alma vivente. E o homem passou a ter corpo, alma e espírito. O corpo liga o homem aonde? No mundo físico. O espírito liga o homem no mundo de Deus. Porém, quando o homem peca, o espírito dele morre. Por isso que Jesus disse, deixe os mortos sepultarem os seus mortos, porque o corpo da pessoa está vivo, né? Mas o espírito dela lá dentro está morto. Mas quando você recebe a Cristo, ele te dá vida. Vida em si mesmo. O que é vida em si mesmo? O seu espírito passa a viver não como o de Adão, não aquele gerado por Adão, mas um novo espírito gerado por Cristo. Isso é difícil entender para quem não é espiritual. Para quem não entende as coisas do espírito, isso é muito difícil de entender. Mas que Deus abra agora a tua mente, o teu coração, o teu entendimento, para que você possa entender realmente esse ensinamento precioso que eu estou passando para você agora. Você entende? O reino de Deus é um lugar espiritual e hoje ele está sendo plantado aqui na terra pelos evangelistas, por aqueles que pregam o evangelho verdadeiro de Cristo.
certo? E as pessoas que recebem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, nascem de novo através do batismo nas águas e através do batismo com o Espírito Santo, certo? Elas nascem de novo fisicamente? Não, fisicamente ele continua tendo 50, 60, 70, 80 anos, mas por dentro começa a ter um dia de vida a partir do momento que ele batizou nas águas, porque aquele espírito morto é sepultado nas águas e nasce um novo, e quem dá vida a esse espírito? O Espírito Santo. Você entende? Só que agora você nasceu de Deus, recebeu a Cristo, então você nasce de Cristo. Cristo é Deus. Você nasce de Deus e agora você nasce com poder dentro de você, porque o Espírito Santo te dá poder para colonizar essa terra. Você entende? Para abrir colônias do mundo de Deus, do mundo do Espírito, do reino de Deus, melhor dizendo, para você entender melhor. Amém? Por isso que Jesus disse, o reino de Deus, se disserem que está lá ou está aqui, não acredite neles, porque o reino de Deus está dentro de você. Dentro de você. Esse ensinamento sobre o reino, você precisa aprender isso. Se você não entendeu, assista de novo. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, né? Aí nas minhas redes sociais tem meu WhatsApp. Teria o prazer de conversar com você, te ensinar a tirar suas dúvidas. Em nome de Jesus, vamos fazer uma série de ensinamentos aí sobre o reino de Deus. Mas é algo espetacular. As pessoas, elas acham que reino de Deus, elas estão nele pelo fato de frequentar uma igreja quarto domingo. E às vezes não estão. Porque se tivesse, muitos não cairiam endemoniados lá dentro. Você concorda comigo? Quem está no reino de Deus, o demônio não entra nele. Pelo contrário, a Bíblia diz, o maligno não lhes toca. Os nascidos de Deus, o maligno não lhes toca. Aleluia. Aleluia. Amém? Que você possa nascer de Deus. Que você possa entrar no reino de Deus. Que você possa viver dentro do reino de Deus, por onde você estiver. Como eu disse, o reino de Deus não é uma condição física, ele é invisível. Mas Deus é rei do reino visível e do reino invisível. E para você entender isso, presta atenção, é muito difícil porque você vive numa democracia. Deus, ele vive numa monarquia. Deus é rei. Deus não é democrata. Deus manda e obedece quem tem juízo. Você entende? Como você deve se vestir? Como o rei do reino de Deus gosta. Como você deve falar com as pessoas? Como o rei deste reino gosta. Você entende? Como você deve se comportar no meio dos problemas, das dificuldades deste mundo visível? Como o rei deste reino orienta, sem ansiedade, acreditando nele. Você compreende? No reino de Deus tem cura, tem libertação, tem milagres. O que é que Deus disse para Paulo, né? O que é que Jesus falou para Paulo quando ele estava na estrada de Damasco para matar os cristãos? Jesus aparece para ele. O rosto de Cristo era tão forte, a luz, que cegou Paulo. Era um brilho como o sol no meio-dia na sua força. É como você olhasse para o sol ali, naquela força toda. E ele ficou cego, né? E ele ouviu uma voz dizendo para ele, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse, mas quem és tu, Senhor? E ele disse, eu sou Jesus de Nazaré, quem tu persegues. Uai, ele não perseguia Jesus diretamente, mas ele perseguia os cristãos, os salvos, os cidadãos do reino. Quando você persegue o cidadão do reino, você persegue o rei do reino. Você está me entendendo? Por isso Jesus falou, você me persegue, mas eu hei de mostrar para você o quão importante é você pregar o evangelho e sofrer por ele. E você vai transportar as pessoas, escute isso. Você vai transportar as pessoas pelo poder do meu evangelho, do reino das trevas para o reino do Filho de Deus. Que é o reino de Deus, que é o reino
dos céus implantado na terra. Amém? Se você não consegue entender isso, pede o Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, abre a minha mente para que eu possa entender isso. Em nome de Jesus. Tá bom? Estou aqui fazendo a minha caminhada. Decidi cuidar da minha saúde, né? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a gente que é pastor, infelizmente, a gente cuida do espírito, mas não cuida do corpo. Por isso tem muito pastor aí morrendo novo. Estou sem máscara aqui porque você pode observar, estou longe de todo mundo. Tem quase ninguém aqui onde eu estou andando, né? A pastora está andando aqui comigo também, só que eu ando mais rápido, ela anda mais lento. Então eu vou caminhando, nós estamos pertinho aqui um do outro, né? Que eu vou cuidando da minha esposa ali de olho. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço. Fica na paz. E que você possa viver como o Rei dos reis quer que você viva. Porque Ele te chamou para ser rei. Amém? E não escravo. Você não nasceu para ser escravo. Você nasceu para ser rei. Deus te abençoe. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Clica no sininho e deixa o seu like aí. Um abraço e até mais. Agora eu vou me concentrar mais aqui na caminhada. Fica com Deus.